Pai, agora chegamos no estudo bíblico do Instituto mais uma vez para considerar o que o Senhor fala na Bíblia. E eu peço que o Senhor me ajude e abençoe esses que vieram e outros que vão assistir pela internet. Eu preciso de Ti, da Tua ajuda, para responder a essas perguntas de acordo com a Tua palavra e de acordo com a Tua vontade. Eu não quero falar simplesmente a minha opinião, especialmente nessas questões difíceis. Então, Pai, por favor, me enche com o Teu Espírito, abençoe esse tempo, em nome de Jesus. Amém. Ok, então, a pergunta veio para mim: o que é que a Bíblia diz sobre divórcio e recasamento? E na minha vida, eu posso dizer para vocês que uma das coisas mais difíceis é responder a essa pergunta. Divórcio causa tanto problema. Casamentos de pessoas que nunca nem pensaram na vontade de Deus, simplesmente acharam que o outro é bonito, etc. E casaram e não deu certo e blá, 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 blá. A Bíblia fala muito, mas o que é que a Bíblia fala? Duas coisas que precisamos considerar quando nós estamos querendo responder corretamente a essa questão de pode recasar. A primeira coisa é precisamos entender todas as passagens bíblicas. Se você, por exemplo, ler uma passagem só que fala sobre casamento, divórcio, recasamento, etc., você vai chegar a uma conclusão provavelmente errada. Mas se você estudar todas as passagens e juntar todas as passagens e tentar entender o que é que Jesus está falando, Paulo está falando, Moisés está falando, Deus está falando, daí você começa a ter uma ideia mais ampla e com certeza correta. E a segunda coisa que eu acho muito importante na questão de considerar divórcio, etc., é esclarecer a definição dos termos. Por exemplo, quando nós usamos a palavra casamento, o que é casamento? Você pode, em suas próprias palavras, explicar para mim o que é um casamento? Outra palavra é a palavra adultério. O que é adultério? E outra palavra é a palavra divórcio. Nós precisamos entender isso. Tem gente que fala: eu nem acredito que você precisa papel do cartório, esse tipo de coisa para ser casado. Se você gostar da pessoa, a pessoa gosta de você, vocês moram juntos. Mas está totalmente errado isso. Com certeza precisa de papel do cartório. É algo para ser reconhecido pela lei, pelo povo, pela cultura. Esse homem se entregou para essa mulher e essa mulher se entregou a esse homem para sempre. Ponto final. Casamento. Em vez de simplesmente querer passar tempo com alguém sem casar. Uma coisa que é difícil eu entender é alguém que quer morar com outra pessoa e juntar tudo com outra pessoa, mas não quer casar. Não faz muito sentido, mas há muita gente que faz isso. E eu pergunto: por que você faz isso? A pessoa nem tem resposta. Nem tem resposta. Eu acho que há uma razão, mas não quer dar a razão para mim. Então, vamos chegar aqui, nós vamos começar no livro de Malaquias, hoje à noite, Malaquias capítulo 2. Mas antes de ler a passagem aqui, deixe-me dar para vocês uma definição simples que eu vou ampliar durante a conversa hoje à noite. Então, um casamento é um contrato ou aliança. A palavra bíblica é aliança, mas contrato ou aliança de união ou vínculo entre entre um homem e uma mulher diante de Deus, ok? Então, contrato ou aliança de união ou vínculo entre um homem e uma mulher diante de Deus. Aqui em Malaquias, ele diz em capítulo 2, versículo 14, e dizeis por quê? Porque o Senhor foi testemunha entre ti e a mulher da tua mocidade, com a qual tu foste desleal, sendo ela a tua companheira,
e a mulher da tua, e marca a palavra aliança, ok? Então aqui uma aliança para criar esse casamento. Então nós podemos usar a palavra contrato, vai ser a palavra usada na justiça, mas biblicamente é uma aliança, é algo muito forte, é algo do coração de um para o outro, é algo que cria um vínculo permanente até a morte. E nós falamos que entre um homem e uma mulher. Vamos também ver aqui Provérbios 2, 17. Provérbios 2, 17, falando de uma mulher não de Deus, mas ela é casada e ela é adúltera. Diz aqui que deixa o guia da sua mocidade e se esquece da aliança do seu Deus. Então, a aliança que nós entendemos também tem a ver com esse casamento. E tem que ler o contexto aqui para ver por que ela está deixando esta aliança, que é a aliança do casamento. Nós podemos agora abrir as nossas Bíblias no livro de Gênesis, onde o primeiro casamento acontece. E é importante estabelecer isso para entender bem essa questão de recasamento. Então diz aqui em Gênesis capítulo 2, versículo 23, e disse a Adão: esta, falando da mulher, é agora osso dos meus ossos e carne da minha carne, esta será chamada mulher, porquanto do homem foi tomada. Portanto, deixará o homem o seu pai e a sua mãe, e apegar-se-á à sua mulher, e serão ambos uma carne. Então, o casamento é uma aliança, o contrato de união ou vínculo entre um homem e uma mulher diante de Deus. Foi Deus que estabeleceu o casamento. E diante dos outros, especificamente por uma cerimônia pública. Nós agora precisamos ir para João, no Novo Testamento. João 2. O primeiro milagre de Jesus, segundo João, diz aqui, João capítulo 2, versículo 1, e ao terceiro dia fizeram-se umas bodas em Caná da Galileia. E estava ali a mãe de Jesus, e foi também convidado Jesus e os seus discípulos para as bodas. E faltando vinho, a mãe de Jesus lhe disse: não tem vinho. E nós podemos ler a história toda, mas não para o que nós queremos fazer hoje à noite, não é necessário. Aqui, a Bíblia tem as palavras umas bodas, ou em versículo 2, as bodas. A palavra bodas quer dizer o quê? Alguém sabe? Os votos. Então, o povo queria ir para ouvir os votos entre o homem e a mulher. Tinha uma cerimônia. E de todas as coisas sociais que Jesus poderia assistir, ele decidiu ir para o quê? Casamento. Aparentemente, então, casamento é importante para Jesus. Então, ele foi para as bodas, era uma verdadeira festa. As pessoas com alegria, porque esse homem, essa mulher estavam se juntando para sempre. Opa, ventilador. Então, barulho, o pessoal do YouTube vai ver, o que é isso? Eu explico mais tarde. Então, ok. Então, vamos continuar aqui. Diante dos outros, especificamente por uma cerimônia pública. Isso é importante porque chegamos em João 4. Vamos para João 4. E Jesus encontra uma mulher imoral. E ele diz para ela, em versículo 16 de João 4, vai, chama o teu marido e vem cá. Ok,
Beleza, mas o que acontece? A mulher respondeu e disse: não tenho marido. Disse-lhe Jesus: disseste bem, não tenho marido, porque tiveste 5 maridos, e o que agora tens não é teu marido. Isto disseste com verdade. Então Jesus está dando uma distinção. Esses homens aqui, esses 5 aqui, eram seus maridos porque aparentemente tinha cerimônia, as bodas, ou seja, os votos, mas agora você está com outro cara, e ele não é seu marido. Inclusive aqui na nossa cultura, as pessoas falam: esse é minha sogra, meu sogro, esse é meu cunhado. E eu falo: você é casado no cartório? Diz, não, então não é seu sogro, não é sua sogra, não é? Você pode falar isso. Esse não é seu marido, não é sua esposa. Mas não é. Jesus disse aqui, em versículo 18, não é teu marido. Não é. Você pode dar outro nome para o pecado, você pode tentar justificar e tudo, não, mas não muda nada. E isso é algo público, cerimônia, bodas, para estabelecer marido e esposa. A definição continua, que declara esta união nova e permanente e que não pode se violar, instituindo deveres conjugais. Agora vamos para 1 Coríntios 7, por favor. 1 Coríntios 7. 1 Coríntios 7 é muito importante na questão do casamento. E aqui em 1 Coríntios 7, a Bíblia diz, eu vou ler agora versículos 3 a 5, e diz: o marido pague à mulher a devida benevolência, e da mesma sorte a mulher ao marido. A mulher não tem poder sobre o seu próprio corpo, mas tem no marido. E também da mesma maneira, o marido não tem poder sobre o seu próprio corpo, mas tem no a mulher. Não vos priveis um ao outro, senão por consentimento mútuo por algum tempo, por vos aplicardes ao jejum e à oração, e depois ajuntai-vos outra vez, para que Satanás não vos tente pela vossa intemperança. Então, ele está dizendo aqui, em versículos 1 e 2, você não vai querer cometer fornicação, então você vai entrar no casamento. E aqui em versículos 3 a 5, que eu acabei de ler, ele explica que assim que você entrar no casamento, existem certos deveres, especificamente deveres físicos, que cada cônjuge tem. E ele diz aqui em versículos 8 e 9, digo, porém, aos solteiros e às viúvas que lhes é bom se ficarem como eu, mas se não podem conter-se, casem-se, porque é melhor casar do que arder. Então, Deus está estabelecendo aqui, existe algo que o corpo vai querer, mas Deus colocou aquilo dentro do casamento, não fora do casamento, dentro do casamento, mas o casamento vem somente através de um ato público, declarando para os outros, diante da lei da cultura, olha, nós somos casados, eu me entrego a essa pessoa se entrega para mim. Então, na definição, contrato ou aliança de união ou vínculo entre um homem e uma mulher diante de Deus e diante dos outros, especificamente por uma cerimônia pública que declara esta união nova e permanente e que não pode se violar, instituindo deveres conjugais e enfatizando a separação dos pais para formar uma nova família pela união física expressada nas palavras serão ambos uma carne. Rapidinho, eu vou voltar para Gênesis 2 e diz aqui, portanto, deixará o homem o seu pai e a sua mãe e apegar-se-á a sua mulher e serão ambos uma carne. A ideia aqui é que uma nova família está sendo formada e o homem vai tomar conta da sua esposa. E os dois formando uma nova família,
se tornam um corpo só, ou como ele diz aqui, serão ambos uma carne. Então é uma união entre um homem e uma mulher até a morte, ok? Isso é muito importante entender. Ele especificamente usa a palavra carne, porque é uma união, principalmente física. Claro, começa com o espírito, vai até a alma e também a carne, as três partes das pessoas. E no relacionamento, antes de casar, a pessoa já deve ter união com a pessoa espiritualmente, não deve ser crente e descrente. E na alma, vocês devem poder comunicar, conversar. E daí, que tem a ver com emoção e personalidade e tudo. E daí a terceira parte, que é o corpo. Essa última parte, por causa disso, no dia dos casamentos, o pastor fala, o noivo pode beijar a noiva. A ideia é que não deve existir algo físico antes, mas naquele dia entra nesse relacionamento. Bom, essa definição com um monte de versículos da palavra casamento. Agora vamos para a segunda palavra, a palavra adultério. Adultério. O que é adultério? Adultério é a violação ou corrupção da fidelidade conjugal, especificamente da parte física, pela qual os votos matrimoniais são desrespeitados e a união física perde sua pureza, ou seja, é adulterada. Adultério é tão importante entender o significado. Quando existe uma união matrimonial, que é casamento, o homem está dizendo para a mulher: eu não vou fazer mais nada com ninguém, é só você. E ela está falando a mesma coisa para ele: só você, permanentemente. Pode ter saúde, enfermidade, briga, riqueza, alegria, pobreza, não importa, é até a morte essa união. Adultério é quando você viola essa união pura, essa união física que é para ser pura, você adultera. Como por exemplo, por aqui, o outro dia eu levei meu carro para Ji-Paraná para consertar. E o mecânico, ele me perguntou: você comprou gasolina do último posto na Avenida Daniel Comboni? Eu estava pensando que muitas vezes eu vou para lá. Ele falou: porque recentemente a gasolina foi adulterada. Alguém adulterou. O que isso quer dizer? Alguém colocou algo ali que não pode ter, que destruiu a pureza da gasolina. No casamento, quando alguém adultera, a pessoa está colocando algo que não pode colocar. A pessoa vai para outra pessoa, passa tempo com outra pessoa. Adultério. Então, violação ou corrupção da fidelidade conjugal, especificamente da parte física, pela qual os votos matrimoniais são desrespeitados e a união física perde sua pureza, ou seja, é adulterada. Então, se homem se casar com mulher e ela decide passar tempo com outro homem e comete adultério, quer dizer que ela destruiu a pureza do casamento, dos votos. Ela falou: eu vou ficar somente com você até a morte. Ninguém vai passar tempo comigo. Mas ela violou, ela corrompeu o casamento. Então essa é a ideia da palavra adultério. Agora a palavra divórcio. Divórcio, separação de cônjuges por meio de dissolução judicial do matrimônio, que é aceitável diante de Deus somente no caso de fornicação ou quando um cônjuge descrente abandona o seu cônjuge crente para que o crente possa manter paz. Vamos começar com Mateus 5:32.
Mateus 5, 32. Então, divórcio. Separação de cônjuges por meio de dissolução judicial de matrimônio. Ou seja, o governo da cultura reconhece esse casamento não existe mais, existe somente divórcio, ok? Dissolução do relacionamento. Então diz aqui em Mateus 5, versículo 32, eu, porém, vos digo que qualquer que repudiar, essa palavra do Velho Testamento, mas tem aqui no Novo, sua mulher, a não ser por causa de fornicação, faz que ela cometa adultério, e qualquer que casar com a repudiada comete adultério. Então aqui, nesse caso, Deus, ou Jesus, o Filho de Deus, que também é Deus, ele diz aqui, a não ser por causa de fornicação. Fornicação é a palavra mais geral, quer dizer qualquer tipo de coisa fora do casamento, tipo, eu nem vou mencionar tudo, mas inclui adultério, ok? Então, ele dá uma palavra bem ampla aqui para dizer, olha, só por causa disso pode repudiar. Então, ela comete esse adultério. O que acontece? Ela corrompe o relacionamento, ela adultera o relacionamento, o casamento. Sendo assim, Jesus diz aqui, se houver esse problema, daí pode repudiar. Não é, mas eu não gosto mais dela. Mas ela é chata. Ela não faz bem a comida. Mas eu falei para ela limpar os dedos dos meus pés e ela não quis, sei lá, não sei. Não pode simplesmente não gostar dela. Não é somente esse aqui. E tem outro caso que Paulo menciona em 1 Coríntios 7. Então vamos chegar aqui em 1 Coríntios 7. 1 Coríntios 7. Aqui, a Bíblia diz, falando sobre a situação de você casa com alguém e você recebe Jesus, mas a outra pessoa não recebe Jesus e na verdade nem gosta do fato que você recebeu Jesus e causa conflito. E essa pessoa acaba não gostando de você e abandona você e não volta. O que você deve fazer? A Bíblia diz aqui em 1 Coríntios 7, versículo 15, mas se o descrente se apartar, note aqui, aparte-se. Porque neste caso, o irmão, falando do crente, ou irmã, ele diz, não está sujeito à servidão, mas Deus chamou-nos para a paz. Ok? Então aqui, Deus não quer criar problemas. Você segue Jesus, a outra pessoa abandona você, você não precisa ficar tentando reconciliar com alguém que não quer. A pessoa é descrente. Você deixa a pessoa ir. Você não quer isso, mas você deixa para manter paz. Agora vamos ver aqui versículos 27 e 28. Diz aqui, está ligado à mulher, não busque separar-te. E note essas palavras, estás livre de mulher. Então, esse caso, você não tem mais ela. Ele diz, não busques mulher. Esse no contexto aqui não é mandamento no sentido de não pode casar, porque pelo contexto ele diz, eu não li, ele está enfatizando a bênção de ser solteiro. Mas note o versículo 28, mas se te casares, não pecas. Então você está livre de mulher, versículo 27, mas no versículo 28, você não peca se você casar. E se a virgem se casar, que é outro caso, também ela não peca. Todavia, os tais terão tribulações na carne, e eu quereria poupar-vos. Então, essa tribulação é a tribulação do casamento, porque casamento traz problema, você tem que reconhecer isso. Casamento não é perfeito por causa do pecado do homem,
do pecado da mulher, né? Então, esses são os dois casos. Um, por causa da fornicação, que inclui com certeza adultério. Outro caso, você é crente, se casa com alguém, vamos dizer, você se casa com alguém e depois você recebe Jesus, e essa pessoa não quer, não gosta, e vai embora. O que você vai fazer? Você não pode converter essa pessoa, então você deixa a pessoa ir. Vamos continuar. Mas separação de cônjuges por meio de dissolução judicial do matrimônio, eu expliquei as duas formas que é aceitável. Agora, mas que não é aceitável no caso de abandono. Estamos falando sobre crentes, aqui versículos 10 e 11. Todavia, 1 Coríntios 7, versículos 10 e 11. Todavia, aos casados mando, não eu, mas o Senhor, que a mulher não se aparte do marido. Se, porém, se apartar, que fique sem casar, ou que se reconcilie com o marido, e que o marido não deixe a mulher. Então, aqui não existe repúdio, a pessoa abandona. Você não fala, então me abandonou, eu vou arrumar outra pessoa. Não, você deve orar. Você deve perdoar, você deve tentar se reconciliar com essa pessoa. Essa é a ideia aqui em versículos 10 e 11. Eu estava pesquisando hoje, alguém fez uma pergunta, falou, eu me casei com alguém recentemente, eu me casei com alguém anos atrás, e 5 anos atrás essa pessoa foi para outro país e não voltou, e daí, quando não voltou, eu encontrei outra pessoa que eu gosto, eu quero me casar com essa pessoa. Então, o conselho que essa pessoa deu para a pessoa que fez a pergunta foi o seguinte: olha, não é muito bom casar com outro, porque assim que você voltar, o primeiro casamento vai permanecer, e esse segundo casamento vai ficar... qual é a palavra? Eu estava lendo isso no inglês. Tipo, não vai ter valor nenhum. Não vai ter valor. E na verdade, pelo menos a lei americana, eu acho que a lei brasileira é a mesma coisa. Bigamia, que é casar com 2 pessoas, é ilegal. Não é permitido. Então, na questão de abandono, você deve orar e buscar a Deus. Mas você não deve buscar simplesmente divórcio nesse caso. Ok, vamos continuar aqui. Mas não é aceitável também por ter cônjuge descrente. Veja que versículo 12. Mas aos outros digo eu, não Senhor, se algum irmão tem mulher descrente e ela consente em habitar com ele, não a deixe. E aqui Paulo usa a expressão, aos outros digo eu, não Senhor. Deus não mandou, ele falou isso, mas ele falou. Mas está na Bíblia, então foi inspirado por Deus. Então aceitamos que é a palavra de Deus, ainda que ele não fosse mandado falar isso. Ele diz aqui, se você tiver cônjuge descrente, só por ter descrente não quer dizer que você pode divorciar. Na verdade, você deve tentar ganhar essa pessoa para Cristo. Ele explica algumas coisas nos próximos versículos que eu não vou ler agora. O problema é quando o descrente quer te abandonar, não quer mais o casamento, quer divórcio. Então, você pode tentar ganhar essa pessoa para Cristo, mas se a pessoa não quiser, você deixa a pessoa ir. Mas não é para você se divorciar do descrente. Não é seu dever, nem é seu privilégio. Todavia, era permitido na lei velho-testamentária, de uma forma geral, para proteger a mulher e controlar o pecado por causa da dureza do coração do homem. Ok, o que eu estou dizendo aqui? O divórcio foi permitido na lei, ou era permitido na lei velho-testamentária. Vamos ver aqui, Deuteronômio 24, para ver este mandamento. É triste que Deus precisou colocar isso na lei, mas para Israel, para a nação de Israel, em Deuteronômio 24, ok? Diz aqui,
quando um homem tomar uma mulher e se casar com ela, então será que se não achar graça em seus olhos, ele não fala nada específico, ela simplesmente não tem graça nos olhos dele, por nela encontrar coisa indecente, ok? Não explica o que isso pode ser ou vai ser. Far-lhe-á uma carta de repúdio e lá dará na casa, far-lhe-á uma carta de repúdio e lhe dará na sua mão e a despedirá da sua casa. Se ela, pois, saindo da sua casa, for e se casar com outro homem, e este também a desprezar, e lhe fizer carta de repúdio, e lá der na sua mão, e a despedir da sua casa, ou se este último homem que a toma para si por mulher vier a morrer, então seu primeiro marido, que a despediu, não poderá tornar a tomá-la para que seja sua mulher depois que foi contaminada. Ok, eu não precisei ler versículo 3 nem versículo 4, mas aqui Deus liberou o povo para repudiar seu cônjuge. Ele nem explica que é por causa de fornicação. Muitos judeus, então, pegaram essa passagem e falaram, então, qualquer coisa. Ela não tem mais graça nos meus olhos, então não gosto dela. Então, vou repudiar ela, vou me arrumar outra mulher. É só que tem razão, Deus fez isso para proteger a mulher por causa da dureza do coração do homem. Veja o que a Bíblia diz em Mateus 19. Mateus 19, versículos 7 a 9, diz: disseram-lhe eles, então, por que mandou Moisés dar-lhe carta de divórcio e repudiá-la? Disse-lhes ele, Moisés, por causa da dureza dos vossos corações, vos permitiu repudiar vossas mulheres, mas ao princípio não foi assim. Eu vos digo, porém, que qualquer que repudiar sua mulher, não sendo por causa de fornicação, e casa com outra, comete adultério. E o que casar com a repudiada, também comete adultério. Ou seja, você está levando ela a querer outra pessoa, entrar em outro relacionamento que vai ser adultério. Ou você vai largar ela, repudiando ela, e arrumar outra pessoa, e também você vai entrar em adultério. Porque você vai violar o primeiro casamento. Deus, então, em Deuteronômio, colocou esse mandamento por causa da dureza dos corações. E alguém pergunta, mas por que ele colocou? Porque ele não falou não pode? Vamos entender algo muito importante. Às vezes na lei, Deus colocou algo sabendo que o povo não ia obedecer. Então, em vez de permitir o pecado do povo destruir, por exemplo, a mulher, ele criou um sistema de divórcio para pelo menos ter uma coisa organizada para ela poder ser repudiada de uma forma mais respeitosa, mais mansa, talvez haja uma palavra melhor. Precisamos lembrar que naquela época, a mulher não podia trabalhar do jeito que ela trabalha hoje. Então, se ela ficar repudiada assim, é muito complicado para ela. E muitas mulheres entravam em prostituição, esse tipo de coisa, para se sustentar. Então não foi fácil. Então Deus decidiu colocar algo ali, não porque Ele queria divórcio, não que Ele é a favor do divórcio, não, mas por causa da dureza do coração do homem. Então, divórcio, tem alguns casos que é permitido, pouquíssimos, e tem vários outros que não é permitido. Agora a palavra vem recasamento. Recasamento, casar novamente, depois da anulação do primeiro casamento, que não é permitido quando ainda existe a possibilidade, por menos que seja, ou por menor que seja, de se reconciliar com o primeiro cônjuge. Então, se existe
a mínima chance de poder manter o casamento, então, de se reconciliar com o outro, você não pode recasar. Não pode. Não é permitido. O que não é permitido, e que não é permitido com o primeiro marido se houver relações físicas com o outro, como ele disse ali em Deuteronômio 24. Então, por exemplo, se você se casar, divorciar, se casar com outro, divorciar, você não pode voltar para o primeiro marido. É errado. Deuteronômio 24, 4. Ou vice-versa, mas não pode voltar. Não. E eu acredito, pessoalmente, Deus está colocando essas regras para controlar o homem. Porque o homem, infelizmente, é tão pecaminoso que se não tivesse certas regras, você pode imaginar a imoralidade que aconteceria se o homem pudesse fazer de qualquer coisa, com qualquer pessoa, a qualquer momento. Ficaria ruim. Então Deus colocou algumas regras. Então, no caso, como eu enfatizei, deixe-me dar a conclusão dessa pergunta. Na maioria dos casos, o divórcio não é permitido. E o recasamento somente existe quando não existe mais chance diante de Deus de se reconciliar com o primeiro cônjuge. Mas se o outro já entrou em outro relacionamento, que ele enfatiza ali em Deuteronômio 24:4, o primeiro casamento ficou adulterado e abre a possibilidade de recasar. Todavia, antes de pensar em divórcio e recasamento, o cônjuge deve pensar em perdoar e procurar reconciliação. Então, deixe-me só falar algo, porque vai vir a pergunta, mas pode recasar ou não? Eu falei, mas deixe-me tentar esclarecer. Sabendo que adultério é a violação dos votos do casamento, que já ficou impuro o casamento, e vamos dizer que essa pessoa, vamos dizer alguém que se casa, e o outro comete fornicação, abandona, entra em divórcio, e essa pessoa fica só. Mas se essa pessoa já está em outro relacionamento, é adultério, é errado, etc. Essa pessoa não tem mais o casamento com essa pessoa, já era, foi adulterado. Então, segundo essas passagens aqui, eu pessoalmente vejo que existe a possibilidade dessa pessoa se casar de novo, porque não tem como se reconciliar novamente com essa pessoa, porque essa pessoa já se casou com outro, já está em outro relacionamento, não tem como voltar. E agora, nesse caso, se essa pessoa se divorciar, a Bíblia diz que nem pode voltar para a primeira pessoa, então não existe mais chance, não tem chance nenhuma de voltar. Essa pessoa pode, como a Bíblia disse ali em 1 Coríntios 7, versículo 28, se eu não me engano, por aí, pode casar e não é pecado. Então, a ideia de recasamento é uma coisa bem pequena. Não é, então vou divorciar, não gosto mais dessa pessoa, eu vou me casar. Não, não é assim. Não é tão simples assim. É algo bem mais complicado. E nós precisamos definir as palavras casamento, divórcio, adultério e recasamento e ver tudo que a Bíblia diz sobre estas coisas. E eu espero que isso tenha ajudado um pouco. É muita coisa, muitas passagens. Vamos parar aqui e orar que Deus abençoe isso, e nós vamos logo começar a próxima aula.